E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos ao canal Investir é Maratona. Me chamo Thiago, a gente faz conteúdos aqui sobre investimentos no Brasil e no exterior. Investimentos no Brasil, o nosso dia é quinta-feira, então todas as quinta-feiras sai conteúdo sobre investimentos aqui no Brasil. E aos domingos, como hoje, sai conteúdo sobre investimentos no exterior. Hoje a gente vai fazer um quadro bem tradicional aqui no canal já, que é Stocks e REITs interessantes para estudo. Então, se você já está acostumado com o canal, já se aproveitou aí desse estudo para analisar alguma empresa, já clique em gostei para a gente cada vez atingir um número maior de pessoas e poder criar mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você caiu aqui agora, está conhecendo nosso canal, já se inscreve para acompanhar o nosso conteúdo que tem ajudado muitas pessoas. Espero também ajudar você de monte aí no decorrer dessa jornada. Então, hoje a gente vai falar da empresa Disney, do código DIS. Então, olha que interessante, né? Ao investir no exterior, olha o nível das empresas que a gente pode estar investindo o nosso dinheiro, que a gente pode ser sócio e também levar uma fatia do lucro dessas empresas. Então, hoje eu vou explicar direitinho quais são os principais negócios da Disney e ao seguir vamos mostrar os números da Disney. Então, a Disney hoje tem praticamente 4 grandes negócios, ela divide-se em 4 negócios. E depois eu vou falar um pouco mais sobre eles e como eles se correlacionam. Então, um dos negócios da Disney é a mídia, ou seja, rádio e TV. A Disney é dona de uma série de canais de TV a cabo. Então, canais que estão na TV a cabo aí, como History, Disney Channel, ESPN. Então, é uma empresa que tem diversos canais. Cerca de 34,7% da receita dela vem desse segmento hoje e a seguir a gente vai falar um pouco desse segmento específico. 36,7% da receita dessa empresa costuma vir dos parques, né, das receitas, dos resorts, então dos produtos e experiências que ela vende aí nos seus parques. Então hoje é a maior parte da receita dela. Outra parte interessante, é de 15,6% aproximadamente, são dos filmes, né, do estúdio de entretenimento, onde eles fazem os filmes, criam conteúdos, que é a própria Disney, a Marvel, né, os filmes aí dos super-heróis, Pixar, Fox e Lucasfilms, que é Star Wars, né, que a empresa também adquiriu até que recentemente. Então, 15,6% vem desse setor, a gente também vai conversar sobre esse setor a seguir. E 13,1% a empresa está apostando na venda de conteúdo para o consumidor final. Então, ela começou esse movimento há um tempinho atrás, mas agora ela está pesando aí o investimento nesse setor que é muito interessante. E aí, aqui eu vou mostrar como esse setor se correlaciona com os demais. Então, a empresa tem o Disney Plus, que ela criou só há um ano atrás e já tem cerca de 73 milhões de assinantes no mundo inteiro e ela abriu só recentemente para a América Latina, então esse número deve crescer significativamente nos próximos anos. O canal Hulu, que é muito conhecido nos Estados Unidos, uma série aí de séries, né, ganharam prêmios já, então é um canal de streaming muito conhecido lá nos Estados Unidos, e o ESPN Plus para assistir os jogos aí, NFL, entre outras coisas. Então, qual é aqui o que é a visão da Disney, né? Como todo mundo sabe, a parte de mídia aqui, rádio e TV, tem caído muito, né? As pessoas não estão mais interessadas em pegar aquele pacotão lá de canais, então é um segmento que está diminuindo. A Disney está enxergando isso, viu aí concorrentes como Netflix, Amazon, criar os seus serviços de streaming. Então a empresa, o que ela fez? Ela criou o dela, porque ela é grande criadora de conteúdo, onde ela pode futuramente colocar os seus filmes, séries e todas essas marcas que ela tem aqui direto para o consumidor final. Então se mostrou muito assertivo essa estratégia de venda de conteúdo para o consumidor final. A empresa aí de 73 milhões apenas em um ano de assinantes no Disney Plus e totalizando com o Hulu e ESPN Plus já são 120 milhões de assinantes. Esse número deve continuar crescendo nos próximos anos e entregando muito resultado. Esse percentual aqui, que é de 13,1%, deve subir bastante e esse aqui, obviamente, cair, porque ela enxergou já o que o mercado tem enxergado. Esse segmento está ficando para trás e ela apostou no segmento correto, que é venda de conteúdo diretamente para o cliente final. Os parques, né? Então, o ano de 2020 foi muito difícil para a empresa nesses dois segmentos, parques e filmes. Por quê? Os filmes ela ainda não vendia diretamente aqui, ó,
no setor de venda para o consumidor final. É mais uma estratégia dela, então ela não é mais dependente dos cinemas, ela pode vender diretamente pelas suas próprias plataformas para o consumidor final os filmes que ela vai lançar. Mas no ano de 2020 ela ainda era muito dependente, então sofreu muito as receitas, quase 50% da receita, somando as duas, sofreram muito. Por quê? Os filmes não houveram lançamentos, os cinemas estavam fechados por conta da pandemia e os parques também, né, ficaram fechados, as pessoas não podiam viajar de um país para o outro, então os parques ficaram fechados e ela sofreu muito, especificamente no ano de 2020. Então eu vou mostrar para vocês o número da empresa, vocês vão ver que 2020 foi um ano atípico em relação a todo o histórico da empresa e isso você tem que levar em consideração na sua análise, né? Quando é um problema pontual da empresa em um ano, você tem que fazer uma análise mais profunda, ver se aquilo ali realmente é por conta de uma gestão errada da empresa ou se algum fator realmente externo que não tinha como ela atuar de certa forma. Mas mesmo assim, a empresa atuou e atuou forte aqui na venda para o consumidor final, então se digitalizando, tornando aí a sua venda diretamente para o consumidor final, já tirando tanto risco aqui nos filmes, né? Num próximo problema que possa acontecer, ela pode simplesmente usar o canal dela diretamente e vender, por exemplo, o ingresso do filme e vender diretamente nessas plataformas aqui de venda para o consumidor final. E os parques realmente, né, numa situação dessa, não tem o que fazer, mas a empresa vai retomar provavelmente esse ano de 2020, as pessoas estão sendo vacinadas e a partir do próximo ano, 2021 na verdade, 2022, essa empresa deve voltar esse segmento a crescer muito forte. Esse aqui tem uma tendência a cair, mas a empresa já traçou a estratégia para substituir. E os filmes também, ela pode usar a mesma plataforma e vender diretamente para o consumidor final, até ganhando a margem de alguns distribuidores, aí, alguns cinemas, certo? Então, a seguir, fique com os números da Disney, uma empresa que a gente pode ser sócio e ganhar um pouco dos lucros dessa empresa, investindo diretamente no exterior, ganhando renda passiva em dólar. Turma, então vamos utilizar dois sites aqui para fazer o estudo da Disney. A gente vai utilizar o Morningstar, que tem um período mais longo de resultado para a gente olhar, e o Fundamentei, que tem um período mais curto, mas tem algumas informações onde a gente não consegue no Morningstar. Então, uma coisa, né, que a gente espera da Disney é o quê? Resultados altos, né, fortes. Então, a gente está falando de receita de quase 40 bilhões de dólares em 2011, chegando a 65 bilhões de dólares em 2020. O que não se esperava da Disney é um crescimento tão acelerado da receita, né? Então, a Disney já é uma empresa aí, já com acho que 100 anos, e continua crescendo. Então, uma empresa que sempre está querendo mais e mais e mais. O normal é uma empresa já mais estagnada, mas não é o que a gente enxerga aqui na Disney. Então, uma empresa que saiu de 40 bilhões de dólares para 42, 45, 48, 52, 55 bilhões, 59, chegando aí a 69 bi em 2019 de receita. Então, uma empresa ainda em crescimento, por incrível que pareça, mesmo sendo uma empresa bem tradicional. Já, né, se espera uma maior estabilização de receitas, a gente ficar mais estável aí, ganhando dividendos dessa empresa com lucros altos, mas não é o caso da Disney. A Disney continua crescendo. Net Income, que é o lucro líquido da Disney, também crescente, 4,8, 5,6, 6,1, 7, 8, 9, 8 de novo, atingindo 12,5 bilhões de dólares de lucro, quase 3 vezes aí, né, aumentando o seu lucro líquido. Então, muito forte esse crescimento, né, da empresa nos últimos anos em relação ao lucro líquido. E, obviamente, isso traduziu em resultado para o investidor. Agora, olha aqui, em 2020, a empresa teve um prejuízo de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E aí a gente tem que ponderar, né, os motivos que levaram a empresa a ter esse prejuízo. Como a gente falou, praticamente 50% do negócio dela vem da parte de filmes somado aos parques. Então, os filmes não foram lançados, cinemas fechados no mundo inteiro por conta da pandemia, os parques também ficaram fechados por diversos meses durante a pandemia, então a empresa não pôde ter resultado e teve seus custos, né? Teve que pagar seus funcionários, manter, porque uma hora vai voltar e a empresa vai voltar a ter essa receita, tem que ter os funcionários para prestar um bom serviço, né? A experiência que ela presta. Então, ela teve um lucro no ano de 2020, um prejuízo, desculpa. Mas a gente tem que ponderar essa situação.
vamos ver. É uma empresa que tem tendência de reagir, ela tomou alguns movimentos para a reação também, que foi investir pesado na parte de venda direta ao consumidor final, o que vai deixar a empresa com menos riscos em relação a problemas externos, né, de fechamento ou de dependência de distribuição de filmes por outros canais. Ela pode diretamente distribuir ao cliente final. Então, uma empresa que teve prejuízo. Vamos dar uma olhadinha no EBITDA dela, né? O resultado operacional dela, se foi negativo em 2020. Então, aqui, ó, essa coluna aqui é 2020, vamos ver lá embaixo. Não, ó, ela teve um resultado operacional, um lucro operacional positivo. Então, isso é um bom sinal, né? A empresa, apesar de ter um lucro líquido negativo, ela, né, ou seja, prejuízo, o lucro operacional dela foi positivo. Então, com a operação dela, ela conseguiu aí fazer um bom resultado. Então, 17 bilhões EBITDA, 18, 19 bilhões em 2019, 2020, 5 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha no Fundamentei. Então, uma empresa já listada na bolsa de 59, né, 59 anos e quase 100 anos mesmo de fundação. E uma empresa continua crescendo, né? É incrível isso. E aqui, ó, você vê, ó, o mercado não puniu muito ela em relação à cotação, mesmo ela tendo prejuízo, por conta que o mercado acredita também que foi momentaneamente aí por conta da pandemia, é uma empresa que deve recuperar rapidamente os seus resultados. Isso é o que o mercado acredita, né? Então o EBITDA dela, aqui positivo e robusto, a receita crescente, net income, o lucro, né, vinha crescente, e aqui ela teve um prejuízo por conta do que a gente já falou em 2020, as margens, né, da empresa aí próximas a 20% sempre. A dívida dela, ó, sempre foi controlada, tá? Mas aqui, por que saltou para 7,8? Né? 7,8 é para abrir o olho, mas na verdade é porque o EBITDA dela, né? Porque essa conta aqui é o net debt, ou seja, a dívida líquida, né? Que é a dívida menos o caixa, dividido pelo EBITDA. Como o EBITDA caiu aqui quase 3 vezes, mais de 3 vezes, né, era 19 bilhões e passou para 5 bilhões, foi lá para cima esse número. Mas como eu falei, a gente tem que ponderar isso pelo momento que a empresa está passando. Ela fez muito caixa também, ó. Trouxe muito dinheiro aqui, o free cash flow dela, então ela continuou positiva. Então ela teve essa questão em 2020, mas esse número aqui, net debt sobre EBITDA, tem que ser ponderado. Voltando ao normal, né, os parques reabrindo e os cinemas reabrindo, isso deve voltar. E os cinemas nem ela é mais tão dependente, porque ela pode lançar os seus filmes diretamente na plataforma de streaming, diretamente vendendo ao consumidor final, o que é a estratégia dela, para ela ficar independente disso. Então, a única coisa que ainda em 2021, né, ainda provavelmente não vai retomar 100% o que era, são os parques, mas já vai ser muito melhor do que 2020. Então, esses eram os números que eu queria apresentar para vocês da Disney, uma empresa aí quase com 100 anos de resultado, mas que continua em crescimento, que continua tendo novas estratégias para atrair mais clientes e entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade para os clientes, e você pode ser sócio e ser dono de uma fatia desse lucro aqui ao investir no exterior e receber um pouquinho aí desses dividendos, desse lucro que ela vem criando, né, e criando novos negócios. Era esse o conteúdo que eu queria passar aqui para vocês hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.